Bem-vindos a mais um episódio da Bola ao Poste. Desta vez com o nosso convidado Afonso Figueiredo e, como de habitual, Martim Felizol. Boas. Bem, Afonso, queria-te começar por perguntar que fizeste a formação no Sporting. O que é que recordas destes tempos e quem são os amigos dessa altura que mantens até aos dias de hoje? Bem, antes de mais, obrigado a vocês pelo convite e é um prazer estar aqui a falar convosco. Em relação ao Sporting, foi quando tudo começou, não é? Foi o meu primeiro clube, foi o clube onde estive mais tempo até agora, naquela fase muito inicial da minha carreira, e acho que teve um papel fundamental. Isto parece um clichê, todos os jogadores dizem, mas é mesmo porque o Sporting sempre nos ensinou um, uma base de valores muito importante para a minha vida. Nunca me deixou pensar apenas só em futebol, também no facto de ter boas notas e acho que isso é fundamental na formação de um jogador. E uma coisa que eu também cheguei a falar ontem é no Sporting nunca tive a pressão de ganhar e acho isso muito importante para os jovens, porque acho que o mais importante no nosso processo de formação é absorvermos o máximo possível para crescermos como jogadores, mas também divertirmos-nos porque somos miúdos e faz parte. Em relação aos amigos, tenho alguns bons amigos ainda dessa altura. Vou destacar se calhar o Ricardo Pereira, porque é de longe o meu amigo mais antigo do futebol e do Sporting, e ainda hoje é padrinho da minha filha, por isso é um sinal de que a nossa amizade perdura e vai perdurar durante muito tempo. Esperemos que sim. Quem é que foi a pessoa que te descobriu e te levou para o Sporting? Foi num treinos de captação, na altura no estádio Pinamanique, no Casa Pia. Foi um treino com não sei quantos miúdos, não sei dizer ao certo. Eu fui aos treinos de captação, eles gostaram. Tive que ir depois mais um treino. Na altura eu acho que era o Mister Pedro Gonçalves e o Tiago Capaz. E no segundo treino, onde estavam já um lote de jogadores mais reduzido, acabei por ficar. Afonso, mais tarde em 2013, 2014, fazes a tua transição do Braga para o Boa Vista, onde encontras o teu espaço e fazes 3 épocas, quanto a mim, a um nível muito elevado aqui na Liga Portuguesa. Foi também quando eu comecei a seguir mais o teu futebol. E o que em 2016 te garantiu o lugar na convocatória para a Seleção Olímpica e acabas por fazer o teu primeiro jogo em 2016 contra o México. Nós queríamos saber o que recordas desse jogo e dessa chamada à seleção. Certamente que foi uma altura muito importante para ti. Olha, foi uma ótima passagem isto, porque a pessoa que me disse que eu estava convocado foi exatamente o Ricardo. Eu não sabia na altura. Tinha ido a uma consulta no hospital e ele ligou-me: Olha, mano, vamos à seleção, não sei o quê. Eu até achei que ele estava a brincar e, portanto, recordo-me exatamente desse dia. Foi dos dias mais felizes da minha carreira, porque já tinha sido chamado, mas nos escalões sub-14, ou seja, nunca tinha vestido a camisola da seleção e foi realizado um sonho, por muito que eu acho que tenha sido um bocado tarde. Foi mesmo realizado um sonho, estar outra vez com colegas meus, amigos do futebol, o Gaio, o Ricardo, o Ilori, muitos jogadores que eu já tinha jogado. Foi fantástico. Também foi aí que conheci o Bruno Fernandes e recordo-me desse jogo nos Açores, penso que sim, com uma enorme alegria, porque foi dos momentos mais altos da minha carreira. Mas acabaste por não ir aos Jogos Olímpicos por imposição do Rennes, Certo, certo. certo? E isso foi das maiores, o que eu disse, das maiores alegrias e se calhar esse o ponto das maiores desilusões, se calhar. Sentes algum tipo de mágoa com o Rennes? Não, eu entendo a posição deles e entendo a posição do treinador. O que me disse na altura foi que eu era um jogador que tinha acabado de chegar ao clube e era muito importante passar pelo processo da pré-época para adquirir as ideias o mais depressa possível. Só que ao mesmo tempo estava a cortar-me um sonho, que era representar Portugal nos Jogos Olímpicos no Brasil. E lembro-me que na altura que aquilo mexeu muito comigo. Eu queria muito ir, é um objetivo que eu tinha pessoal e infelizmente não o consegui, não o consegui realizar, mas já lá vai, já não penso nisso e era porque não tinha de ser.
Bem, perante outras entrevistas que fizeste, soubemos que mais tarde tiveste uma proposta do Sporting quando o Marco Silva era treinador, que entretanto acabou por cair por terra assim que o Jorge Jesus assumiu o comando. Também uma proposta do Benfica que acabas por rejeitar e trocar pelo Rennes. Visto que um dos teus sonhos era jogar num dos três grandes, o que te fez rejeitar a possibilidade de vestir a camisola do Benfica em troca de jogar na Liga 1 pelo Rennes? Não foi uma decisão nada fácil na altura. Na altura, lembro-me que nem era o meu empresário atual, o empresário que me veio com a proposta do Benfica. Eu disse logo que sim, disse logo que queria ir. Nem pensei sequer duas vezes, disse logo que queria ir. Mas a realidade é que na altura era o Mister Rui Vitória no Benfica e eu sei que ele é um treinador que dava muitas oportunidades aos jovens e eu tinha essa ilusão, mas ao mesmo tempo pensei em alguns colegas meus de profissão que acabavam por assinar pelo Benfica e depois eram emprestados a outros clubes. E acho que tive receio que isso acontecesse comigo, não era esse o projeto que eu queria para a minha carreira, então acho que decidi não arriscar. E claro, depois a parte financeira do Rennes foi muito superior ao que o Benfica me oferecia, e isso acabou por fazer também a diferença na altura. Bem, como eu te disse, a partir daquela época 13-14 foi quando eu comecei mais a seguir a tua carreira, o teu percurso, e na tua passagem para o Rennes, a tua estreia acaba por ser logo contra o Paris Saint-Germain, e que resulta numa exibição muito elogiada, e eu acabei por ver esse jogo em direto, e queria saber o que é que o jogador sente nos jogos com os grandes clubes europeus, no relevado. É possível sentir que esses adversários são, assim, de facto diferentes? Ah, é realmente muito diferente. Eu lembro-me perfeitamente esse jogo. Eu até brincava e dizia: este treinador não gosta mesmo de mim para me estrear contra estas estrelas todas. Mas a verdade é que o jogo correu bastante bem. Na altura perdemos 4-0. Não foi nada de que não fosse, que fosse uma coisa muito inesperada, porque eles realmente tinham uma super equipa. Mas o jogo acabou por me correr muito bem e eu lembro-me de estar lá naquele momento e pensar: não, eu jogava com estes jogadores no FIFA, jogava com eles na PlayStation, e a verdade é que de repente tenho aqui o Cavani, tenho o Verratti, tenho o Lucas, que acabei também por trocar a camisola nesse jogo. E é realmente quando tu sentes que valeu a pena, aí tu sentes que tudo valeu a pena, porque estás num alto nível a jogar contra jogadores que tu sempre sonhaste jogar, e é uma realização muito grande do, em relação à tua carreira e a tudo o que tu trabalhaste para poder chegar lá. E eu nesse dia tive a noção realmente de onde tinha chegado e fiquei muito feliz. E acabaste só por trocar a camisola com o Lucas Moura ou quiseste levar mais camisolas para casa? Não, olha, por acaso nesse jogo entrou o Gonçalo Guedes e eu acabei por conhecer na seleção olímpica, e também acabei por ficar com a camisola dele, portanto acabei por levar Ah. duas para casa. Com os portugueses, com os portugueses era sempre mais fácil falar nessa época. Acho que quase todas as camisolas que eu consegui foi com portugueses, com o Éder, com o António Lopes. Por isso era sempre mais fácil, e com o Gonçalo já o conhecia, mas o Lucas também foi um adversário, daqueles adversários que muito, muito porreiros. Não, também viu que eu era português, então foi sempre mais fácil de podermos falar. Já vi que deves ter uma boa coleção de camisolas de portugueses em casa. Um, qual ou quais foram os adversários para ti mais difíceis de marcar ou de defender que defrontaste até hoje? Eu destaco se calhar o Quaresma, se calhar não é um jogador tão rápido como outros que eu já apanhei, mas é um jogador muito imprevisível, que a qualquer momento pode-nos fazer uma maldade, e estamos no YouTube constantemente a vermos essa finta ou o que ele nos fizer. Ou seja, é um jogador que dá algum receio. O Neymar, felizmente, nos dois jogos que tivemos contra eles na minha segunda época do Rennes, eu estava no banco de suplentes, ou seja, pude observar de fora, felizmente, como eu disse, porque ele estava numa forma fantástica. Mas se calhar assim também o mais forte eu vou dizer o Mbappé, que eu joguei na altura no Mónaco. E lembro-me que tive dois lances com ele e ele era muito rápido mesmo. Acho que nunca vi um jogador tão rápido, e isso traz-nos muitas dificuldades.
Sim, o Mbappé realmente é absurdo, então para quem o está a marcar não deve ser nada fácil E ele marcar. estava no princípio ainda, Sim, estava sim. naquela fase do Mónaco inicial, mas já tinha um talento absurdo. Ele ainda tinha 18 anos, acho eu. Sim, penso que sim. Ele até se estreou neste ano contra nós na Taça da Liga, e depois esse jogo que eu joguei foi o último do campeonato, em que eles já eram campeões. E pronto, e tive a sorte de poder jogar contra essa criança. Criança que agora é dos melhores do mundo. Sem dúvida. Acabas por ser emprestado ao Levski Sofia. O que é que recordas destes tempos e o que é que para ti foi mais difícil? Recordo-me do Levski, se calhar, como o maior erro da minha carreira até hoje. Hoje é fácil de falar disso, porque na altura que eu fiquei sem empresário, e era eu que geria a minha vida profissional, eu tratava das coisas, e acho que isso foi uma das minhas maiores dificuldades. Eu implorei, lembro-me na altura de implorar ao presidente do Rennes para me deixar sair, porque eles não me queriam emprestar, não fazia parte dos planos deles, mas eu queria jogar com mais regularidade, e com a chegada do treinador novo achei que isso não iria acontecer, então fiz de tudo para ir para a Bulgária, só que infelizmente as coisas não correram como eu esperava. Tive um treinador italiano que acabei por não me identificar muito, tivemos alguns problemas pessoais também, e acabei por não fazer o número de jogos esperado, e por isso eu penso que foi um passo atrás na minha carreira, apesar de achar que tudo o que nós decidimos, tudo o que nos acontece é por alguma razão, e também tenho a certeza que ter ido para o Levski fez-me aprender alguma coisa. Mas achas que foi algum tipo de problema de adaptação também? Ser Não, assim um não teve nada. campeonato muito. Acabas por ir para uma realidade muito diferente. Sim, sem dúvida. Tive a sorte também, a minha mulher na altura veio comigo, ela estava grávida, e foi um bocado um choque para ela também, porque estávamos em França e a Bulgária não é um país com as mesmas condições de França e de Portugal. Chegámos lá a uma cidade escura, com muita neve, frio, mas penso que não foi isso. O meu grande problema no Levski foi com o treinador. E começou logo desde o início, logo desde o primeiro jogo, por isso logo aí vi que se calhar não tinha feito uma boa escolha e que as coisas não iam correr tão bem. Tu acabas por fazer só 7 jogos, acho eu. Certo. E lá está, eu vinha do patamar onde vinha, e deixava-me muito frustrado certas coisas que aconteciam no clube, as conversas que tive com o treinador. Eu dou este exemplo porque acho que a parte humana num treinador é muito importante. E lembro-me que mal cheguei a Sófia, a minha mulher ficou doente e eu fui com ela ao hospital, e nesse dia encontramos o treinador no hospital, que ele também foi fazer alguma coisa na mão. E ele viu-me, a minha mulher, viu como ela estava, doente, mal, grávida ainda por cima, e lembro-me que nesse primeiro jogo convocou-me, mas deixou-me a 19º na bancada. E eu depois, na altura, fui falar com ele porque lhe disse: Messi, então você viu que eu tenho a minha mulher como estava, tirou-me de casa, onde podia estar com ela a ajudá-la, no que fosse preciso, para vir ao jogo simplesmente para ficar na bancada, não podendo sequer ajudar a equipa. Acho que, e logo aí eu vi que as coisas não iam correr bem, porque acho que um treinador também tem que ter essa parte humana. E ele aí mostrou-me que tinha zero essa parte, e isso também acabou por mexer muito comigo, porque era a minha família, e eu tinha a certeza que as coisas não iriam correr bem, e ficou provado, porque mesmo depois eu lembro-me que na altura tivemos vários jogos com o CSKA, o defesa esquerdo na altura estava lesionado não, castigado. Eu fiz um grande jogo, foi a primeira vez que o clube ganhámos 2-0 na primeira mão da taça, e no jogo seguinte ele tirou-me. Por isso, ali eu sempre soube que as coisas não iriam correr bem, mas por culpa própria fui eu que decidi ir para ali, portanto assumo sempre a culpa nessa decisão. E é a parte humana cada vez mais preponderante no sucesso do treinador e da equipa e de um balneário. Eu acredito muito Uh, nisso. Em 18-19 acabas por voltar para Portugal, para te voltares a sentir bem, e com as cores do Rio Ave acabas por fazer 15 jogos, porém só ficaste uma época. Eu tenho aqui uma camisola que acaba por ser a tua seguinte escolha, que é esta. Certo.
e que, seja por aspectos negativos ou positivos, acaba por ser muito importante também na tua carreira esta passagem para o Aves. Queria saber porque é que não ficaste mais uma época no Rio Ave e como é que foi também a passagem para o Aves, sabendo tudo aquilo que se passou. Bem, o Rio Ave foi eu acho que na altura eu fiquei muito feliz de ir para o Rio Ave, porque já era um clube que me queria há algum tempo, mesmo no primeiro ano do REN, eles tentaram o meu empréstimo, eu sentia que era um clube que me queria bastante, mas depois também ao mesmo tempo aconteceram coisas que me deixaram um bocado triste. Na altura eu lembro-me, no último dia do mercado chegou o Fábio Coentrão, e isso Sim, também sim. acaba por mexer um bocado comigo, porque tudo bem que ele ao início não começou a jogar na posição de lateral, mas havia sempre aquela possibilidade. E eu, na altura, quando fui para o Rio Ave, vinha com aquela ideia de ser a primeira opção, mas éramos três defesas esquerdos na altura fortes, era o Mateus Reis, eu e o Fábio, portanto também tive uma concorrência forte e não foi fácil impor-me, até porque eu na pré-época não pude fazer parte da pré-época por causa da situação com o Levski, houve aí uns problemas que me faziam com que eu não pudesse estar a treinar com a equipa, então logo aí perdi algum caminho. E pronto, depois tive alguns problemas com o diretor do Rio Ave, que eu prefiro não dizer o nome porque não interessa. E na altura o meu empresário trouxe uma proposta do Desportivo das Aves e eu aceitei, mas acaba por ser se calhar o ano mais difícil da minha carreira, da minha vida, se calhar também pelas dificuldades todas que passei lá. Mas sentes que cresceste mais enquanto jogador ao ter essa concorrência toda no Rio Ave? Claro que sim, e mesmo no Aves, tive o Ricardo Mangas, que hoje está no Bordeus, no Moreirense tive o Abdul Conte e tinha o Pedro Amador que estava lesionado, que são todos excelentes jogadores. E isso também é uma coisa que às vezes temos que olhar para a carreira de um jogador, não só o que ele fazia, mas também com quem ele disputa o lugar, porque a verdade é que eu tive sempre excelentes concorrentes de posição e sem dúvida alguma que me fez evoluir bastante, e crescer, como tu disseste, porque quando tens alguém com um nível alto, faz-te também andar sempre num nível alto e acho que isso é muito importante. Mas lá está, no Rio Ave, o Coentrão acaba por jogar fora de posição. Acho que jogou Certo? a extremo esquerdo ou direito. A extremo, a E médio, sim, sim. e eu depois até acabei alguns jogos ainda a jogar por ele. Mas a questão é que o Mateus foi a primeira opção, depois acabamos o final da época com o Fábio a ser a primeira opção a defesa da esquerda e eu segunda e o Mateus terceira. Só que as coisas depois não correram como eu queria, e eu achou mais o meu empresário que estava na altura de mudar, eu ainda tinha mais um ano de contrato e pronto, e apareceu o Desportivo das Aves. Depois de tudo o que aconteceu, que clube é que encontraste ao chegar à Vila das Aves? Não foi fácil, um clube que não tinha as condições ideais para estar na Primeira Liga. Eu penso assim, o clube em si tem uns adeptos fantásticos, tem uns adeptos totalmente de Primeira Liga. As pessoas, algumas das pessoas que trabalhavam lá também fantásticas, que ainda hoje guardo para a minha vida. Mas era um clube com muito poucas condições a nível de ginásio, algumas coisas básicas. Houve vários momentos que nós não tínhamos água quente para tomar banho, um clube de primeira divisão, e pronto, não foi um clube que eu chegasse e sentisse que pronto, que tínhamos todas as condições para as coisas correr bem, não. Mas também foi-me dada uma responsabilidade muito grande, eu era capitão de equipa, o nosso capitão saiu antes de começar o campeonato e depois os meus colegas de equipa e a comissão técnica escolheram-me como capitão, e isso fez-me ter uma responsabilidade bastante grande em tudo o que se passava no clube. Essa responsabilidade, que sendo tu capitão e estando à frente de tudo, terias de dar a cara pelo grupo e combater essa série de injustiças que já referiste. Qual é que é Certo, a certo. função do capitão num balneário destes? É o mais difícil que possas imaginar, porque foi o que eu disse, eu no Aves não fui só jogador, fui diretor desportivo, fui motorista, fui
fui agente imobiliário, tive que desgastar-me muito, muito mesmo, com problemas que apareciam e em que eu tentava constantemente ajudar os meus colegas, e tentar resolver as situações que apareciam extra-futebol. E tenho a certeza, muitas vezes o meu empresário chegou-me a dizer que não estava a ser bom para mim ser capitão, não me estava a beneficiar, porque eu realmente andava muito desgastado, mas eu quis levar até ao fim, e a verdade é que acabei mesmo por ficar até ao fim e, e saí de consciência tranquila, porque sei que fiz tudo pelos meus colegas, e para mim também não há nada melhor do que ganhar esse respeito. E isto numa época a seguir eles terem ganho a Taça de Portugal, o Sporting. Sim, sim. Vocês podiam Não ter sei se. jogado Liga Europa. Sim, é verdade. As E acho que coisas não podiam foram ter. inscritos porque nem sequer pensavam que pudessem ganhar Sim. a Taça de Portugal. Certo, Acho que foi certo, certo. isso. Mas é uma pena depois como as coisas se desenrolaram e o estado atual do clube, porque, como eu disse, gosto mesmo muito, muito dos adeptos do Aves, e tenho muita pena que o clube depois tenha ido parar É, onde está por hoje. acaso estive no Jamor nessa final e eles estavam lá em peso. Para um clube Sim, sim, daquela sim. dimensão, É uma notou-se bem vila o apoio. que vive muito o futebol. Todas as pessoas na Vila das Aves, aliás, diz que como é que eles diziam? Que o Aves é um mundo. Era uma coisa que eles diziam, e a verdade é que é mesmo. Essa paixão que às vezes falta a muitos adeptos de muitos É clubes, verdade. tanto os pequenos, que muitos só se interessam, digamos, pelos três grandes e esquecem muitas vezes o clube da terra, e isso é É mais um. verdade. Sem dúvida. O Augusto Inácio, que já foi nosso convidado aqui no Bola Oposta, acabou por ser despedido nessa época. Eu queria te perguntar se os problemas começaram logo pela parte financeira ou eram meramente desportivos. Não, ao início a parte financeira começou bem, não havia grandes problemas, mas depois se calhar a maneira como se geriu tudo, ou a parte de quem estruturou o projeto da equipa, eu penso que as coisas não foram feitas da melhor forma, e penso que os problemas foram isso, foram nas escolhas que foram feitas na altura e o projeto em si, mas não, ao início a parte financeira pelo menos estava a cumprir. Segundo as tuas declarações perante outras entrevistas, não te lembras do Aves ter pago um salário no dia certo. Qual é a responsabilidade do capitão e que peso sentiste para manter o Balneário unido? Não, o meu papel aí é muito difícil, é estar entre a direção e os meus colegas, é ouvir uma coisa de um lado, ouvir outra do outro e tentar. Eu quis assumir um papel de capitão em que iria fazer tudo sempre pelos meus colegas, e foi isso que eu fiz até ao fim, e se calhar por isso também prejudiquei, porque talvez um capitão muitas vezes tenha que ficar do lado do clube e tentar esconder algumas coisas, mas eu não conseguia ficar indiferente a muita coisa que acontecia no clube, e a verdade é que estive sempre do lado dos meus colegas e tentei-lhes sempre dizer a verdade, e não me arrependo, porque acho que era isso mesmo que eu gostava que fizessem por mim também. Quando a SAD emitiu o comunicado a avisar que o Aves não iria a Portimão, vocês estavam a par de tudo ou foram apanhados de surpresa? Não, completamente apanhados de surpresa. Nenhum de nós sabia que isso ia acontecer, nem era o que nós queríamos. E na altura foi uma surpresa para todos, para o treinador, jogadores, porque ninguém nos disse absolutamente nada. É triste. Bem, passando agora esta fase do Aves, após todo este turbilhão de emoções, tornas-te jogador livre e juntas-te ao plantel de Ricardo Soares, que já passou aqui pelo Sporting da Covilhã, e com a lesão do Abdo Conte e do Pedro Amador, como já referiste, que jogavam no Moreirense, o Moreirense precisava de um lateral esquerdo e acaba por te contratar. Fizeste ainda 14 jogos pelo Moreirense, numa época positiva, onde acabam por ficar em oitavo lugar, e Moreira de Cónegos é uma freguesia bastante pequena. Tendo em conta estes dados, é de facto impressionante o que o Moreirense conseguiu alcançar nas últimas épocas. Foi para ti uma mudança positiva? O que é que achas do clube, dos adeptos e do percurso até aqui que o Moreirense acabou por escalar? Foi uma mudança muito positiva mesmo. Eu digo isto e isto é a prova viva
que nem sempre quando um jogador joga sempre está feliz, mas eu foi das épocas se calhar que não joguei tanto, mas que fui muito feliz mesmo, e depois do que eu tinha passado nas Aves, tive a sorte de apanhar um grupo fantástico, umas pessoas fantásticas, que pagavam sempre no dia certo, Importante. e realmente foi um ano muito feliz para mim, porque fiz amigos que tenho a certeza que vou levar para a vida, e tive um grupo fantástico, tive 3 treinadores diferentes, que aprendi muito também, e tive acima de tudo 2 concorrentes de posição que eu tenho um respeito enorme, são dois grandes jogadores, 2 grandes pessoas, e quando 3 jogadores da mesma posição se dão tão bem, isto quer dizer alguma coisa, e tenho a certeza que o sucesso do Moreirense foi sem dúvida esse, foi o facto de termos um grupo fantástico, e de nos mantermos sempre unidos, de mudando ou não de treinador, e foi por isso que fizemos a excelente época que fizemos. Sem dúvida que, por exemplo, o Abdul Conté, mais ou menos a partir desse momento, começou a dar aquele salto inimaginável, digamos assim, depois de sair do Sporting. Acho que foi bom lá ter estado para ele aprender um bocadinho contigo também, porque repara que a partir daí começa a ser ligado a clubes, aos 3 grandes outra vez, e até a clubes de fora de Portugal. Portanto, tu já tendo essa experiência, penso que tanto ele, jovem, conseguiste aprender com ele, como acho que também conseguiste passar muito dessa experiência para ele. Sem dúvida, eu lembro o Abdu, é um miúdo com umas condições fantásticas, e eu lembro-me, eu tenho a certeza que depois nós vamos crescendo, eu já tenho 28 anos, não sou velho, não sou novo, mas já Tem tenho, experiência. como falaste bem, tenho alguma experiência e sinto que também consegui ajudar o Abdu em algumas coisas. Lembro-me, por exemplo, houve uma altura, o Abdu é um jogador que cruza sempre com muita força, e houve uma altura que eu lhe dizia para cruzar mais em jeito, porque nem sempre os cruzamentos com força eram os melhores para quem iria cabecear ou rematar, e a verdade é que ele começou a fazer isso, e logo a seguir lembro que faz uma assistência no Portimonense, faz uma em Braga, com cruzamentos teleguiados, como eu disse, com calma. E eu lembrei-me em Braga, toda a gente ia festejar com o Rafael Martins na altura que faz o gol, e eu fui dar um abraço ao Abdu, porque realmente é um miúdo que tem muita humildade, gosta de ouvir, e também me ensinou muito, porque é um jogador que faz muita coisa bem, e que me fez também treinar sempre mais forte, e acho que nos ajudámos mutuamente. Bom, se tu estás agora no Estrela da Amadora, uma nova fase na tua carreira. O Estrela da Amadora obteve a aprovação dos sócios com 92% dos votos para a fusão com o Clube Sintra Futebol. Não sei se estás a par Certo? desse passado. E foi criada uma SAD, que é presidida por André Geraldes, que já esteve no Sporting, passando a existir então o Clube Futebol Estrela da Amadora. O Estrela está agora na segunda divisão. E queria saber o que é que te fez aceitar o convite do Estrela, se foi também a pensar neste projeto de trazer o Estrela para a primeira. Bem, o Estrela apareceu numa fase que eu estava sem clube, já há algum tempo, em que eu vou ser sincero, não foi a minha primeira opção, estava à espera de outro tipo de propostas, tive também propostas para ir para fora novamente, mas eu quis ficar em Portugal, e então penso que foi a melhor decisão que eu tomei, até porque, como eu sou natural de Lisboa, e há 12 anos que não estava aqui, e também tinha esse sonho e objetivo de um dia poder jogar em Lisboa. Ah, e então foi por isso também uma das razões que me fez vir para o Estrela. Mas encontrei um clube bastante organizado, um grupo fantástico também. É um clube onde as pessoas que lá trabalham sentem que, se tu sentes que gostam muito de trabalhar lá, dão todas as condições para que as coisas corram bem, e a verdade é que, felizmente, desde que eu cheguei, tem tudo corrido muito bem, e o objetivo do Estrela é crescer, sem dúvida, e eu espero também poder ajudar nesse crescimento. Era isso que te ia perguntar, se a experiência até agora, pelo clube e porque já foi muito saudado a organização que o clube está a ter,
Se está a ser uma experiência positiva para ti. Muito positiva. Estou surpreendido, também estou contente com a competitividade toda que encontrei na segunda liga, porque acho que já disse isso também, é uma liga mais competitiva que a primeira. Tu sentes um bocado como em França, que qualquer clube pode ganhar a qualquer clube, e isso é muito bom quando tu vais para um jogo assim. Penso que os jogos são muito mais equilibrados, e o campeonato torna-se muito mais interessante. E como eu disse, tenho um grupo fantástico, jovem, que me recebeu muito bem e estou muito feliz com a escolha que fiz, e espero no final estar ainda mais feliz com os nossos resultados. A Nesse prova nível, disso mesmo é fala ver acima, fala acima. quem é que está em último e em penúltimo nesta época, que é a O Académica e teu? o Farense. Sim, 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 lá está. E os pontos que perdemos antes são com equipas que estão lá mais em baixo, o Varzim e a Académica. E agora fomos ganhar ao primeiro classificado, neste momento, por isso mostra toda a competitividade que esta liga tem, e eu acho que torna-se muito mais interessante para os espectadores, e para toda a gente que acompanha a segunda liga, e vejo que a segunda liga tem muitos jogadores de qualidade, muitos mesmo, e que não perde em nada para os da primeira. Muitas vezes eu disse, é uma questão de unicamente também de sorte e de oportunidade, porque realmente há vários jogadores na segunda liga que jogariam perfeitamente na primeira liga. Sim, eu dou-te aqui um exemplo, por exemplo, na Covilhã, que somos já há várias épocas o clube com o orçamento mais baixo e não é por isso que deixam de ter épocas sólidas. Sim. Portanto, sentes isso e sentes que o senhor está ali a abanar mais a cabeça, que às vezes ficamos lá mais para baixo. Mas já ficámos em quarto com o orçamento mais baixo, já ficámos em 12º ou em 11º. Sentes muito também essa competitividade dentro. E eu queria te perguntar outra coisa: se o ambiente da Reboleira te tem surpreendido, porque aqueles adeptos são fantásticos. Sem dúvida, e eu estava muito ansioso por jogar em casa, porque adorei o estádio quando fui conhecer as instalações do clube, adorei o estádio, já lembro-me de ver o Estrela na primeira divisão, de ver os clubes grandes terem muitas dificuldades em lá jogar, e adorei o meu primeiro jogo lá, batemos o recorde de assistência da segunda liga, no segundo jogo em casa ainda batemos novamente esse recorde, portanto joguei sempre com uma reboleira bastante bem composta, e sem dúvida que aqueles adeptos nos ajudam muito a ganhar jogos, e penso que vão ser fundamentais neste processo todo do Estrela, e tenho a certeza que no final, se continuarmos com este bom trabalho, quer jogadores, quer adeptos, quer direção, acho que o futuro pode ser bastante risonho. Eu vou-te só fazer uma pergunta que nós já fizemos ao nosso primeiro convidado, ao Joel, aqui do Sporting da Covilhã. Tu sentes a diferença e a pressão que, por exemplo, os adeptos põem numa decisão quando estão mais perto do relvado ou mais longe? Claro que sim, ainda para mais quando vimos de jogar sem ninguém nas bancadas, não é? Isto para mim é quase como renascer. Há jogadores que não gostam muito da pressão dos adeptos, ou seja, se calhar com isto do Covid e não poder ter adeptos, há jogadores que se soltam mais e até jogam melhor. Mas eu sinto, e ainda por cima joguei também no Boa Vista, que era um clube com adeptos muito ferrenhos e muito fervorosos, sinto que é fundamental. Os adeptos nos estádios é fundamental, a pressão que fazem, o apoio que dão, são sem dúvida uma ajuda extra para um jogador quando estás cansado, quando já não consegues correr mais e tens os adeptos a puxar por ti, ganhas forças onde pensas que não tens, e sem dúvida alguma que essa pressão que eles fazem, fazem com que as decisões também no campo sejam diferentes. O problema é que muitas vezes até a comunicação social não fica do lado dos adeptos, que ainda no ano passado disseram, por exemplo, que o Sporting saiu beneficiado de não ter adeptos no estádio, o que para mim não faz nenhum sentido. Sim, o caso do Sporting, se calhar são adeptos bastante exigentes. O Sporting tinha um plantel muito jovem, mas eu, nesse sentido, se calhar alguns jovens sentiram-se melhor pelo facto de não ter adeptos, mas eu acho que os adeptos só ajudam, não tem. Como ainda agora vejo, por exemplo, o facto do Paulinho
Era esse exemplo que te ia dar, era esse exemplo que te ia dar. Não estar a fazer os golos desejados, e a verdade é que eles estão sempre a apoiá-lo, pelo que eu vejo, e isso mostra também que os adeptos estão lá mesmo nos momentos menos bons. Estávamos a falar dos estádios e da dificuldade dos três grandes em jogar à Reboleira. Qual é que foi o estádio que para ti te causou mais dificuldades e onde achaste que fez a diferença no resultado? Foi o estádio Velodrome, em Marselha. Uns adeptos, lembro-me de estar no aquecimento e as minhas pernas tremiam, porque os adeptos fazem um barulho inacreditável, tem várias claques espalhadas pelo estádio e foi bastante difícil. Entretanto, vamos ter aqui um invasor, que o meu filho acabou de chegar do Porto, eu sabia que era mais ou menos a esta hora, mas pronto. Sem problema. Sem problema algum. Eu ia-te fazer uma pergunta, Afonso. Qual é que foi o treinador que tu achas que aprendeste mais e que reteste mais do que ele te quis passar? São dois, se calhar o Rui Jorge da seleção e o Cristiano Gourcuff em França. E lá está, o Cristiano Gourcuff eu não joguei tanto e eu não avalio um treinador por jogar ou não jogar. Acho que isso é errado. É. Olá. Diz olá. Estás com vergonha? E o Gourcuff realmente ensinou muito o futebol, e eu gostei bastante de trabalhar com ele, e eu também que estou a tirar o curso de treinador, um dia quero ser treinador. Acho que isso é fundamental, passar por vários treinadores e tirar o melhor e o pior de cada um, e realmente com o Rui Jorge e com o Gourcuff eu aprendi muito. Se tu pudesses acabar a carreira num clube, tinhas assim alguma preferência? Sim, eu gostava de acabar no Boa Vista, que foi o clube que me lançou, foi o clube que me deu a oportunidade de jogar na Primeira Liga, e se eu pudesse escolher um clube para terminar a minha carreira, seria sem dúvida no Boa Vista. Pronto, acho que podemos acabar por aqui. Acho que acabamos em grande. Aqui está um futuro craque, por isso um dia tenho a certeza que não o vão entrevistar. E um dia esperas treiná-lo? Pá, gostava, era bom sinal. Gostava de um dia lhe poder passar alguma. Eu gostava muito de começar com formação, por isso gostava também gosto dessa parte de ensinar, mas seria bom sinal se um dia eu pudesse vir a treinar. A bola oposta com Martim e Simão.